Clube do Enem te ensina proporção e relações de dependência entre grandezas. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se derrubar, é pênalti. Deixa pra mim que eu vou te ensinar. Aqui mesmo no Clube do Enem, na competência 3, nós temos uma aula de razões, mas na ocasião a gente trabalhou uma razão de cada vez. Uma proporção, por sua vez, é nada mais, nada menos do que uma igualdade entre duas razões. A gente dá nomes aos elementos de uma proporção seguindo a seguinte convenção. O numerador da esquerda e o denominador da direita são o que nós chamamos de extremos. O denominador da esquerda e o numerador da direita, por sua vez, nós chamamos de meios da proporção. E se existe uma regra dourada para duas razões proporcionais, é a regra da multiplicação cruzada. Se nós queremos provar que duas razões são de fato proporcionais, basta nós passarmos os denominadores multiplicando em cruz e confirmarmos que a igualdade se mantém. Outra propriedade importante do mundo das proporções se verifica no momento em que nós somamos numeradores e denominadores. Se nós temos duas razões proporcionais como essas, a razão formada pela soma dos numeradores dividida pela soma dos denominadores será também proporcional às duas razões originais. Existem dois tipos fundamentais de proporção, começando pela direta, que se representa por intermédio desse símbolo, que parece um infinito aberto, parece um alfa mais fechado, o símbolo de proporcionalidade. Nós dizemos que A é diretamente proporcional a B quando a razão entre A e B for uma constante. E isso só vai acontecer se uma de duas situações ocorrer. Ou ambas, A e B, crescem ao mesmo tempo, ou ambas, A e B, decrescem simultaneamente. Evidentemente, estamos falando exclusivamente de A e B positivas. Nessas condições, o gráfico que representa a relação entre A e B será sempre representado por uma reta que contém a origem. Observem que, nesse caso, fica claro que à medida em que A cresce, B também cresce sempre na mesma proporção, ou seja, mantendo a razão entre os seus valores constante. Para ilustrar a proporção direta, nada melhor do que um exemplo. Sacanagem essa aula para quem tá com fome. Ah, mas que espetáculo essa pizza. Eis que nós estamos diante de uma pizza margherita autenticamente italiana e sabemos que para preparar uma margherita espetacular como essa, nós precisamos de 200 gramas de queijo a cada 50 gramas de tomate, segundo a receita da vovó. Isso significa que a razão entre queijo e tomate é igual a 4. Observa, 200 dividido por 50 é igual a 4. Se nós formos preparar duas pizzas, é claro que nós iremos dobrar ambos os ingredientes. Nós iremos usar 400 gramas de queijo e 100 gramas de tomate, mas a razão entre queijo e tomate continua dando o mesmo resultado. Se forem 5 pizzas, não tem problema, 1 kg de queijo, 250 gramas de tomate, e a razão dá 4. 10 pizzas, 2 kg de queijo, meio quilo de tomate, e a razão entre quantidade de queijo e quantidade de tomate continua dando 4. Observa que em todas as situações, se a razão entre a quantidade de queijo e a quantidade de tomate permaneceu a mesma, isso é o sintoma definitivo de que nós estamos diante de duas grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso, quantidade de queijo e quantidade de tomate. Se nós formos falar de proporção inversa, não muda muita coisa na prática, curiosamente. O símbolo de proporcionalidade que vocês vão usar, inclusive, é o mesmo. O que muda é que nessas circunstâncias, uma grandeza será proporcional ao inverso da outra. Vou contar um segredo para vocês. Proporção inversa não existe. Sabe o que existe? A proporção direta em relação ao inverso de alguém. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, não vai ser o quociente que vai se manter constante, vai ser o produto, porque para que isso aconteça, para que o produto se mantenha constante, à medida em que uma das duas grandezas aumenta de valor, a outra tem que diminuir, e vice-versa. Se uma diminui, a outra aumenta. De novo, estamos falando de grandezas com valores estritamente positivos. Nessas condições, o gráfico que representa o vínculo entre as duas grandezas irá revelar o famoso ramo de hipérbole. Observa que à medida em que uma das duas grandezas se aproxima do eixo, a outra se afasta, o que caracteriza que, de fato, enquanto uma diminui, a outra aumenta de tamanho e vice-versa. Lembra da pizzaria que prepara as pizzas de que eu falei há pouco? Pois então, essa pizzaria tem um rapaz que faz as entregas. Olha que espetáculo.
espetáculo esse rapaz das entregas. Esse rapaz que faz as entregas sabe que o tempo que ele leva para realizar cada uma delas está vinculado ao horário em que ele sai da pizzaria. Por exemplo, existe uma determinada entrega que ele está acostumado a fazer, que se ele sair às 18 horas, ele muito provavelmente vai ter que percorrer o trajeto a 20 km por hora. E nessas condições, ele levará 12 minutos para chegar. Observem que o produto entre velocidade e tempo nessas circunstâncias é igual a 240. Mas pensa bem, à medida em que aumenta a velocidade do motociclista, o tempo para ele chegar no destino diminui, o que costuma caracterizar a relação entre duas grandezas inversamente proporcionais. Se esse rapaz das entregas sair às 19h30, ele vai conseguir se deslocar a 40 km por hora. O trânsito já vai ter aliviado, ele já vai conseguir se deslocar um pouquinho mais rápido. Nessas circunstâncias, como a velocidade dobrou, o tempo de deslocamento se reduz à metade e ele consegue chegar no seu destino em 6 minutos. Observa de novo que multiplicando 40 por 6 a gente encontra o mesmo 240. O rapaz das entregas saindo às 21 horas consegue se deslocar a 60 km por hora, o triplo da velocidade inicial, o que significa que ele vai levar 1/3 do tempo para chegar no seu destino e 60 vezes 4 continua dando 240. Finalmente, se o rapaz de entrega sair às 22h30, ele conseguirá se deslocar a 80 km por hora, o que é 4 vezes a velocidade inicial e, portanto, vai levar 1/4 do tempo, ou seja, 3 minutos para chegar no seu destino. A gente constata que nas 4 situações o produto entre velocidade e tempo é constante igual a 240, o que confirma que velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Essa foi a aula de proporção e relações de dependência entre grandezas do Clube do Enem. Seja sócio, clubedoenem.com.br e aproveita para assinar o nosso canal, youtube.com/Clube do Enem. Por hoje era isso, um abraço, tchau!